Desculpem aí pela interrupção, né? A gente vai continuar do mesmo jeito, viu? Então, quando a gente tem aí, né, essa quantidade de livros, né, feitos lá pela editora, fabricar lá, papapá, e leva para a livraria, suponhamos que o preço chegue lá na livraria e tem uma quantidade de alunos, de interessados pelo mercado financeiro, em estudar economia, administração de empresa, relações internacionais, comércio exterior e por aí vai, tudo que cabe isso aqui, certo? Aí ele, né, chega lá, tá lá o preço lá, né, R$ 80, exemplo, né, R$ 80. Bom, ok, tudo bem, né, não tem problema. Só que aí, de repente, esses cursos começam a ficar obsoletos, né, e assim, poucas pessoas passam a querer comprar, né, tais livros. E aí aquilo vai acumulando lá nas prateleiras das livrarias, né? E vai ficando, né? Vai ficando lá a tal ponto dele chegar a custar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo tampar a luz aí, ó. R$ 56. Vocês estão vendo aí que é o mesmo livro. Tá vendo? R$ 56. E aí, ó, né? Pra quem quer ver, você compra hoje, aí você não precisa mais de ir à livraria. Claro que pra mim isso é uma, né, paixão. Bom, mas então, aí, como a procura por esses livros diminui, né? Como a procura por esses livros diminui, o que vai acontecer com os preços? Vão cair. Mas não cair a forças de gritos nem palanques, na força do fórceps, na força de um guindaste ali e tudo, na força de um grupo político que quer que ele caia. Não. O preço cairá porque simplesmente porque o mercado apresenta as suas duas leis básicas, oferta, né, a oferta e a demanda, e essas elas elas são elas são imutáveis. Não adianta querer falar que vai mexer assim. Pode. Aí pode. Como?
fazendo uma elasticidade de preços, tá? É isso mesmo. É isso que os senhores estão ouvindo, né? Os efeitos. É difícil aqui, não tá? Olha, é difícil tanto achar um ângulo aqui. Não vou conseguir agora, não. Aí. Os efeitos da elasticidade de preços da demanda na receita total. Tá vendo? Então, quando acontece coisas assim que são naturais do mercado, digamos assim, que são naturais, né? A economia, ela anda, entendeu? A economia tende a andar de forma sincronizada, de forma tranquila. E, consequentemente, então, a inflação, né? A inflação que até então, que o senhor presidente, o atual presidente da República aqui do Brasil, diz estar controlada, a gente pode até falar que ela está um pouco para baixo e que os juros ainda estão um pouco altos, né? Mas por que os juros estão altos? Porque os profissionais, né? E quando eu falo profissionais, eu não estou me referindo a presidente de república nenhuma, viu? Ao senhor Luiz Inácio da Silva. Eu não estou falando de presidente de PT. Eu não estou falando de ministro da Fazenda, que parece ter caído lá de paraquedas, tá? Eu estou querendo dizer de economistas, de Armínio Fraga, de grandes economistas aí, né? O próprio Paulo Guedes, né? O próprio que foi ministro da Economia e da Fazenda, tanto faz, né? Do Temer lá, né? Que eles até falavam com ele assim, né? Quando a situação tá difícil, chama ele lá, né? Eu esqueci o nome dele que agora não me vem mesmo. Né? Então, tudo isso, né? A gente precisa, sabe, de entender que esses caras, eles, eles debruçam dia e noite em cima, não disso aqui, isso aqui é básico, né? Eles debruçam em cima desses outros livros aqui mais complexos para tentar entender e pegam também toda a atualização. Aliás, esses aqui não, porque isso aqui é didático, né? É no meu caso que estou autoestudando por enquanto, né? A economia. Então, eles vão debruçar ali em cima de números e tal, e como ver como que tá a economia desse transatlântico que é o Brasil.
porque ele é um transatlântico. Dito isso, não adianta, sabe, um camarada, só porque ele foi eleito, fala-se lá em democracia, mas até o presente momento, o que se vê é um cidadão, tá? É um cidadão que foi empossado como presidente da República, que fala de pobre, que isso, daquilo, mas aonde está essa ajuda que ele pretende dar aos tais pobres, que em outros mandatos dele ele foi chamado de pai dos pobres, né? Bom, agora não me parece isso, porque ele está querendo arrecadar através de uma cobrança exaustiva e descomunal de impostos, uma barbárie de taxas, de impostos e tudo mais, sendo que nós brasileiros, eu, você, qualquer um, do partido A, B, C, D, E, F, G, o alfabeto inteiro, se vocês quiserem, não damos conta mais de pagar impostos. Ele fala lá sobre a taxação dos tais super ricos? Não. Ele está taxando é Deus e o diabo. Qualquer um que aparecer na frente. Pode ser Deus, pode ser o capeta, pode ser os quintos dos infernos que quiser. Ele está taxando. Até ele mesmo. Ele está taxando. Né? Só não sei se ele consegue taxar o Xandão lá do Supremo. Isso aí eu não sei. Né? Porque aquele lá meio complicado. Mas o resto, ele está taxando todo mundo. Então, por quê? Por causa de um superávit fiscal que ele quer, né, suprir a todo custo. Mas lá na raiz, aonde que está o erro, que precisa de ser feito, ele não corta. Que é o quê? Os gastos excessivos do próprio governo. Quando se fala em governo, eu não estou me referindo ao chefe mandatário do executivo, não. Eu estou me referindo a toda uma cadeia que começa do sistema federal, dos estados, né, das federações que compõem o Brasil, os estados da federação, e seus respectivos 5.000 e cacetada de municípios. Vocês já pararam para pensar que tem cargos comissionados nessas prefeituras aí, ganhando milhares de centenas de reais para não fazer absolutamente nada, merda nenhuma? Os senhores já pararam para pensar que o legislativo, em vez de ficar dando entrevistas descabidas na televisão, nas mídias e qualquer jeito, eles poderiam falar assim, porque quem ouviu isso me fala, que eu quero ouvir também, que o presidente do Senado, juntamente com o presidente da Câmara, reuniram-se,
formar um Congresso Nacional para debater o corte de gastos do Legislativo. Agora nós vamos cortar todas esses benefícios que nós temos aqui. Auxílio isso, auxílio aquilo outro, aquilo, tudo. Viagens em aviões fretados. Eu não estou falando que o funcionalismo público tem que ganhar menos do que o setor privado, tá? Para ocupar talvez o mesmo cargo. Por exemplo, né? A CEO do Banco do Brasil e o CEO do Itaú. Convenhamos que a presidente do Banco do Brasil é paga com dinheiro público, com dinheiro nosso. Já o presidente do Itaú é pago com as rendas. Não importa como é que o Itaú consegue. Todo mundo sabe, não preciso falar aqui não, né? Que o Itaú tem uma rentabilidade tão grande. Em taxas em cima de taxas e mais o favorecimento de juros compostos. Claro, né? Mas o Banco do Brasil também tem. Eu acho que já passou da hora de acabar com esses tais de efetivos. Se no setor privado da economia não tem, se o cara ele é simplesmente remunerado por sua meritocracia, então por que no setor público, que é a máquina de fazer política também ao mesmo tempo, o cara tem que ganhar lá salários, né, a perder de vista por conta, não só por conta dos salários em si, mas tem auxílio isso, auxílio aquilo. E olha que não tem, às vezes, nenhum chefe ali para poder estar olhando ali, um superior ali que fica de olho. Não. Olha bem o que o judiciário desse país gasta e tem de salários. E eles vão lá e aumentam o salário deles quando eles querem, porque eles falam que está defasado em relação à taxa de inflação do ano tal, do ano tal. Não é assim que funciona? Então, esse transatlântico todo, ele está à deriva e o capitão sequer sabe o que fazer. Por quê? Porque ele não tem, é ele que não tem o controle da situação. Porque precisa de fazer políticas populistas, porque precisa de fazer ideias desvairadas, como, por exemplo, querer pegar o dinheiro lá da nossa maior estatal aqui, a Petrobras, e investir em fábricas de navios, em estaleiros, em mais plataformas de exploração de petróleo, em uma quantidade
de querer reinvestir ou investir lá, né, as refinarias sucateadas, que já acabaram, com falso pretexto de que ele sobe no palanque, que ele deveria de falar menos e governar mais, ele deveria de descer do palanque, né? E ir lá para o Planalto e tentar governar, em vez de falar por aí que este é um governo de gabinete e não ministerial. Então, para que ministro? Então, demite os ministros, tudo. Para quê? Porque cada ministro que está ali tem um salário, eu acho que chega a ser inimaginável. Então, vocês pensam para ver aonde que nós estamos chegando, para onde nós estamos caminhando. Nós não sabemos. E por que nós não sabemos? Porque o capitão do transatlântico, nem ele que deveria saber, está por dentro de tudo, ele apronta uma quantidade de ataques e xingamentos e tudo a toda a sua equipe econômica, lá fora, lá para as Europas. Depois volta, aí começa a adular de novo o camarada, e quando ele chega aqui e vê que a realidade brasileira está toda mudada, assim, né, entre aspas, que esse superávit que ele pensa em atingir não será atingido. Por quê? Porque os gastos estão além da conta. E assim, meus caros, essa equação não fecha. Não tem como fechar essa equação. E o pior que não fecha lá em Brasília, né, no âmbito federal, não fecha nos estados e muito menos nos municípios, que na verdade são verdadeiros cabides de desempregos. Porque se o cara passa num concurso público, eu não estou tirando mérito dos concurseiros, não. Porque se o camarada chega, ele tem competência para passar num concurso público, que acredito eu, nunca fiz, mas eu acredito ser, sei lá, muito pior, um grau muito mais avançado, principalmente aquelas disciplinas específicas do cargo que ele pretende, né, que ele pretende tomar, ficar lá, né? Que ele está pleiteando aquele cargo que ele está pleiteando. Pronto. Então, aí o que acontece? Ele tem que estudar, esse povo estuda, é dia e noite, tá? É direto mesmo. É mais ou menos igual a nós aqui mesmo no mercado. Ontem eu falei, né? Quanto mais erros, pelo amor de Deus, tá vendo? A gente já fica até com a cabeça meio doida, né? Muito pelo contrário, o que o mercado não aceita são erros, né? Então, quanto mais você estudar, menos erro você pode, é a chance de você cometer. Quanto mais você estudar, quanto mais você estudar,
sobre finanças, sobre como interpretar, né, o mercado financeiro. Ah, mas esse aí é lá dos Estados Unidos. Não interessa, não interessa, é a mesma coisa. As regras que nós temos aqui na nossa bolsa de valores aqui, grandes equações foram feitas por Benjamin Graham, tá? Vocês querem saber de onde você pode, como é que você pode confirmar o que eu estou dizendo? Por favor, entre no site Investidor 10, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Entre no site Investidor 10, vai descendo, vai lá para iniciantes, clica lá na barra iniciantes, vocês vão ver lá, tá? As fórmulas de Benjamin Graham, viu? Foi quando eu comecei. Aí eu falei, não, eu posso também ver isso em livros físicos, que é o meu costume. Então, voltando ali no mundo dos concurseiros, os caras estudam pra cacete, sabendo que se ele entrar num cargo público, pronto, ele tá com a vida feita, né? E se for um alto escalão ali, mais ou menos, mérito dele lá, porque estudou demais para passar, mas a empresa chamada máquina pública está quebrada. A empresa chamada máquina pública não tem condições de pagar tal salário para tanta gente assim. Quando uma empresa privada, vamos pegar aqui a Gerdau, setor siderurgia, pronto, a Gerdau tá andando fraquinha das pernas, o que ela tem que fazer? Cortar na raiz despesas, seja lá com pessoal, com luz, com os seus distribuidores e etc, 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 tudo mais. Cortar despesas, reduzir gastos. Vocês não estão vendo aí a situação que o varejo brasileiro está passando? Olha a situação, Magazine Luiza. Olha a situação das Casas Bahia. Se eu pegar um e-commerce, tá? Do Mercado Livre e mostrar para vocês aqui o de Casas Bahia, claro, aqui a gente não vai achar divergências de preços, não, tão grandes assim, não, porque isso aqui é uma plataforma de e-commerce. Então, né, como aqui, ó, um ventilador desse aqui, com 6 pás, tá vendo? Pois é. Esse mesmo ventilador aqui, ó, deixa eu tampar para vocês verem melhor. Dá para ver o preço aí? Olha. Merda, hein? Aí. Dá para ver? Que saco. R$ 284. Aí, ó. Pior que ainda tem a mancha no meu telefone que não deixa, né? Pois é. Quem é
Quem é... Aí, ó. As Casas Bahias, tá? Então, o que é que um CEO de uma rede grandiosa como essa, que é a Via, dona tanto das Casas Bahia como do Ponto, antigo Ponto Frio, o que eles têm que fazer? Cortar gastos. Mesmo que para isso, cabeças têm que rolar. Quando você tem uma fazenda, certo? E o custo-benefício não está favorável, quando o custo-benefício passou de ser um bom negócio, você tem que olhar como dono, como proprietário, como CEO, seja lá o caralho que você for. Você tem que passar a olhar aonde é que está o erro. O preço da soja por causa da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? O preço da soja agora a oferta vai cai e a procura tende-se a aumentar. Então pode-se esperar um preço de soja mais elevado. O que vai acontecer então? Isso é se realmente esse que está acontecendo aí no mercado não for verdade, que não tem lá um estoque, ou que aquelas enchentes lá, aquela tragédia toda lá, né, destruiu tudo que tinha, até nos armazéns, então aí nós estamos com um problema. E esse problema cabe aos capitães do transatlântico, ou o capitão mor do transatlântico, ter discernimento, ter cautela, prudência para conduzir o navio, porque é grande demais e as águas estão turbulentas, o mar está arredio. Só que a população que está lá dentro não quer morrer afogado, como foi lá no Titanic. Ninguém quer. Não tem colete para todo mundo, salva-vidas. Não tem barco para caber todo mundo. Porque dentro desse transatlântico tem nada mais, nada menos do que 220 200 milhões e 100 mil pessoas. Imagina então um transatlântico desse daqui, que no último censo registrou 2 bilhões e 300 mil pessoas. Ou seja, tirando lá, né, não, com a tripulação, né, 2 bilhões
E pior, foi ultrapassado pela Índia. Outro transatlântico de tamanho descomunal. E aí? Eu pergunto para vocês, minha audiência, aqui agora, para todo mundo, como que fica? A culpa é de quem? De um cara só? Um cidadão, como é que falou? Rapaz? Um rapaz? Aquele moço, como é que é? Aquele moço, aquele rapaz? Que chama-se, né, senhor mandatário do executivo, que chama-se presidente Roberto Campos Neto, que está conduzindo, tá? Que está conduzindo a nossa política monetária muito melhor do que você. Porque o seu, primeiro, a PEC sua lá, da transição, sei lá, você pôs na privada e deu descarga. O Haddad construiu lá um arcabouço fiscal que é o seu ministro da Fazenda, que eu não vou, em momento algum aqui, descredenciar esse rapaz, porque ele é o único nesse imbróglio todo que o senhor montou, tá? Esse imbróglio todo que o senhor montou, ele é o único que está defendendo verdadeiramente a população brasileira. Ele não quer uma inflação louca aqui, não. E para não ter uma inflação Argentina, Venezuela, Cuba e sei lá mais quantos outros países aí, ele vai também, ele está tentando, mas a última palavra é sua, não é? Pois é. Ele está tentando, juntamente com o esplêndido trabalho da ministra do Planejamento, fazer algo parecido com que os grandes transatlânticos de potências chamado Estados Unidos, tá? Cujo comandante, que já é um senhor lá de 80 e tantos anos, que já está meio até não sei o quê, e será que vai conseguir, né, ser reeleito, vai dar conta de mais um mandato, se caso o outro lá também, que também não é muito bom da cabeça nada, né, vai conseguir lá, mas será, eu estou falando de Banco Central, tá? De Federal Reserve, Jerome Powell. Por quê? Por que o Joe Biden não vai na imprensa, não vai não sei mais aonde, não vai no parlamento norte-americano falar mal, difamar, denegrir a imagem do Jerome Powell? Porque a população não está satisfeita assim, não. Mas também não está, também, eles não querem, americano não sabe o que é inflação, tá? Americano, europeu, ingleses, esse povo não sabe o que é inflação. Então, por isso que tudo quanto mais amargo o remédio ali tiver que ser, eles aceitam e aceitam de bom grado.
aceitam de bom grado. Sabe por quê, senhor presidente? Porque eles, a população desses países, sabem que a inflação corrói o dinheiro, o valor, o poder de compra da população. Eles sabem que se continuar aquela inflação, aquela moeda deles que é tida, né, que é tida como a super, a maior, a tão poderosa dólar, o dólar norte-americano, né, que conduz praticamente todo esse planeta Terra, aqui, ó, isso aqui tudo, ó, tá? A economia de tudo isso aqui. Então, depois de falar isso, porque eu sei que para falar para os seus militantes, isso aí não adianta porra nenhuma, né? Não vai adiantar nada. Eu sei que eu tô perdendo meu tempo aqui. Porque eu poderia estar fazendo outra coisa uma hora dessa. Só que, todavia, contudo, porém, eu também estou dentro desse transatlântico. E eu não estou com saco para sair nadando, porque eu sei nadar. E ainda mais, ainda sou do signo de peixe. E eu não tô com saco para sair nadando em alto mar e ainda mais em águas turbulentas e tudo mar agitado. Não, eu prefiro ficar quietinho aqui dentro desse transatlântico aqui e curtir tudo que eu posso. Mas como que faz isso? Se tem um camarada que se diz o Todo-Poderoso, mas não sabe conduzir o leme do navio. Porque deveria ter nas mãos ali o leme do que é competente a ele, porque nesses transatlânticos aí, se o senhor entrar, eu não vou nem falar, não, porque eu sei que já está cansado de viajar nesses trem por aí, tudo aí afora, aí, mundo afora, né? Lá para os Dubai da vida e tudo mais. Então, vamos falar assim, né? Você já sabe muito bem que são várias pessoas, não é? São várias pessoas para conduzirem ali. Mesmo com toda a tecnologia, são várias pessoas para conduzir aquilo. Então, o que deveria fazer? Se a parte que cabe ao Roberto Campos Neto, ao Gabriel Galípolo e toda a equipe, é eles que têm que fazer. Outra coisa, voltando na máquina pública de fazer emprego, né? Você sabia que o governo, tá? Isso aqui está numa das literaturas mais belas que eu já vi.
Aqui, ó. Tá? De Walter Longo. Nenhum governo, e é para refletir, ó, tá? É para refletir, viu? Que nenhum, aqui ele fala, que nenhum governo tem que ser empresário. Mas engraçado, né? Aqui no seu governo falar em estatização, privatização, pronto, senão não vou dar conta de falar, em privatização é crime, né? É crime. Eu nem sei se nós estamos vivendo uma democracia. Então, quem falou que governo tem que ser empresário? Quem falou que governo tem que ser uma enxurrada de cabide de emprego, de gente para dar emprego? Não. Por isso que ele começa falando aqui, olha só, tá aqui, ó, viu? Muitas pessoas acreditam que a Idade Média terminou em 1453, com a invenção de Constantinopla, tá? Outras creem que o seu fim veio influenciado pela peste negra, aquela que houve lá na Espanha, né? Foi pior do que a Covid aqui, né? A peste negra, e por um longo período de resfriamento da Europa que reduziu drasticamente a produção de alimento, gerando revoltas populares contra os soberanos, Todas, no entanto, concordam que ela durou cerca de 1000 anos e acabou pelo século XV, por volta do século XV. Que assim, ó, vou parar aqui, que se vocês pararem o vídeo dá para vocês lerem, tá? Na verdade, o fim da Idade Média está acontecendo somente agora, neste século e em nossa geração. E por que essa afirmação? Até hoje, tudo era avaliado e orientado pela média da população, em qualquer área do comportamento humano. Nossas decisões eram definidas pelo resultado médio daquele fato na população e não individualmente, senhor presidente, por cada um de nós, senhor presidente. Tá? Éramos tratados como grupos de massas. E não um camarada que sobe em palanques e anda para um lado para o outro, com o microfone na mão, e começa a despejar um blá 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 de coisas, com palavras ofensivas,
sabe? Com... Tem hora que eu não consigo nem, sabe? É, nem, nem, nem me recordar mesmo do que eu mesmo é, do que eu mesmo escrevi, né? É, com, sabe, usando, né, palavras é, 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 tão é, 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 sabe, assim, execráveis, falas pejorativas, usando o próprio presidente do Banco Central como bode expiatório, além de dizer não saber que os números dos gastos públicos estão altos demais da conta. Mas espera aí, essa coisa de não saber, que eu não sabia, não era nos governos passados, seu, Lula 1, Lula 2? E também, tanto no Dilma 1, Dilma 2, que também não sabia, não sabia. Aí eu me pergunto, como pode um presidente da República, com essa porrada de funcionário que tem no trem, e não saber do que está acontecendo? Vamos aguardar agora, até mais tarde, tá? Com um boletim econômico, puramente econômico aqui, viu? Isso que eu falei aqui agora, tá? É a tradução literal, sem muitas metáforas, sem nada, tá? Da New Leris que eu escrevi aí para os senhores, viu? Nem o seu colega, vamos dizer assim, quase que de partido, né? O Xi Jinping, apesar de ser um ditador personalista, ele não faz esse tipo de coisa. Ele não adota essas políticas. Ele não usa palavras de baixo calão ou com tons tão pejorativos assim para difamar a honra da autoridade monetária brasileira, viu? Porque, até onde eu sei, o senhor Roberto Campos Neto, tá? Ele é autoridade monetária do Brasil. E ele não é resto de Bolsonaro, não. Porque quando o ex-presidente jogou a toalha, juntamente com o seu ministro da Fazenda também, né? E jogou dinheiro para lá e para cá para tentar se reeleger e não reelegeu. O que é que um presidente de um banco central pode fazer? Nada. Nada. Então não adianta a presidente do seu partido sair falando aí em redes sociais e tudo, que isso repercute, vai até lá fora do Brasil, porque, diga-se de passagem, o senhor é o chefe de Estado. Então isso repercute. Só que não é tão bem a seu favor assim, não. E ele não tinha o que fazer. O quê? Como? Se o ministro da Fazenda, da equipe econômica,
e o próprio mandatário do executivo, na época lá, que era, então, o senhor Bolsonaro, eles jogaram a toalha para ver se ganhava a eleição, mas não ganhou, se ferraram, né? Então, para e pensa, para pensar, pensa um pouquinho. Essas baixarias também tem lá nos Estados Unidos, mas quem falou que os Estados Unidos é uma superpotência cultural? Quem falou que a França é uma superpotência cultural? Eles são superpotências econômicas, tá? São superpotências armadas, mas cultural não. Vai na Inglaterra, vai na Irlanda, vai na Suíça, na Suécia. Você estava lá, né? Não precisa nem de eu falar, não. Você estava lá. Vai na Dinamarca, na Holanda. Aí nós vamos conhecer o que é cultura e educação. Não é o senhor que preza tanto pela educação nesse país, que disse que investir em educação não é gasto, é investimento? Embora eu não consiga, nos meus negócios aqui até hoje, atribuir uma diferença entre gastos e investimentos. Porque para eu investir, eu tenho que gastar. Entendeu? Bom, eu espero que vocês, telespectadores aí, sejam de um partido ou de outro, não sei, tenham entendido, pelo menos, o que eu quis falar com a minha New Leris, que eu soltei ontem, viu? Eu espero que vocês não precisem sair aqui do canal, nem nada, porque eu também não vou parar com o meu canal, né? Então eu espero que vocês, né, continuem aí firme e tudo, beleza? Porque o que eu estou falando aqui é a realidade de um transatlântico à deriva num mar de águas super turbulentas e totalmente à deriva. Porque a bússola que, né, teria que ser seguida não tá. É como se chutasse tudo, sabe? Tudo. Jogasse tudo no lixo, rasgasse, sabe? As regras fiscais e tudo, blá, blá, jogasse tudo no lixo. Pronto. Daqui para frente agora eu vou conduzir do jeito que eu quero. Tá bom, então faz. Esse livro aqui, indo para o quadro de biblioteca, viu? É um livro que eu recomendo bastante a todos vocês, viu? O fim da Idade Média e o início da Idade Mídia, tá? E pior, que nós estamos tendo no nosso país uma mídia, diga-se de passagem, que agora também resolveu tomar conta aqui do YouTube, né? Porque viu que
a, a TV aberta está perdendo todo o caminho possível. Então resolveram tomar conta agora daqui, né? Mas não resolve. Quem é dessas plataformas de streaming aqui são dessas plataformas. Aqui começa a morte da humanidade. Um até mais para todos vocês. Tenham, se a gente conseguir, né, um dia menos estressante, para que a gente possa aguardar com calma, com lucidez, com ponderação, a decisão do nosso Comitê de Política Monetária, o Copom. Seja ela, né, a decisão, seja ela qual for, né? Vamos esperar para ver. Tomara que não haja um dissenso. Tomara que haja, sim, um consenso entre todos os membros, né? Tomara. Seja para cortar, sabe, 50 pontos percentuais, ou seja para cortar 25 pontos percentuais, ou que não seja para cortar nada agora, igual lá o Jerome Powell e a Christine Lagarde lá na Europa também, né? Ou então, igual lá no Japão, que lá tem uma desinflação, mas isso também nós não queremos aqui, não, né? Então, o que nós temos a fazer agora é esperar para ver tudo isso. E, gente, se vocês querem chegar com relação aos funcionários públicos, eu sinto muito, eu peço desculpa, mas eu acho que eu posso falar, porque eu também fui funcionário público durante anos e anos da minha vida, minha mãe, eu, né? E tios também, claro, né? E olha, já tem gente aqui, a Cris aqui agradecendo, falando sobre a New Leris lá aí, o pessoal que já está dando as suas repercussões aqui, ó, sobre a New Leris, né? Viu? E para quem não leu, né? É só. Eu vou deixar o link aqui da descrição, né? Na descrição do vídeo aqui, lá no Facebook é mais fácil, né? Porque eu acho que nos status de WhatsApp é mais complicado, né? E ainda mais que o meu WhatsApp ele é mais agora corporativo, né? É mais gente de banco, mais E olha que essa atriz aqui, ela é uma excelente professora da área de português, né? Entendeu? E eu fiz realmente, né, sobre a, a gigante asiática, né? E é, deixa eu ver aqui rapidinho se ainda dá tempo
de eu ler para vocês aqui, mas não dá não. Ô, gente, olha, eu vou ficar devendo essa para vocês, tá bom? Eu vou deixar a descrição aqui do Facebook. Falou? Olha, agora eu tenho que me preparar também para acompanhar o mercado, viu? Fiquem bem. Quase tarde já, né? Uma ótima tarde para vocês, viu? E vamos aguardar até as 17h30 para a gente ver, né? Como que vai ficar isso aí, né? Um abraço e até mais.